Espero que a gente se divirta falando sobre design thinking, falando um pouquinho, né, sobre algumas ferramentas que nos ajudam a direcionar esse olhar. Vou compartilhar aqui já a apresentação, mas só trazendo aqui um pouquinho para vocês quem sou eu, por que eu estou aqui. Então, eu sou Lucilene, eu sou jornalista de formação, trabalhei em redações aí de jornais por algum tempo, e depois eu fiz uma migração de carreira, focando em apoiar pessoas a inovar em produtos, inovar em serviços e modelos de negócio. Comecei a estudar muito design thinking, depois eu fui fazer um projeto de pesquisa, traduzindo todas essas metodologias, abordagens para o contexto de pequeno empreendedor. Então, acompanhei ali 30 pequenos empreendedores de padaria, agências de comunicação, fazendo, né, essa tradução, pegando, né, todas esse ferramental, esse arsenal que existe, que apoiam hoje as startups a criarem, mas como que pequenos empreendedores começam a criar, a idear, né, em cima usando esse material. E hoje eu sou coordenadora do Laboratório de Protótipos, né, que fica ali dentro do Laboratório de Dados e Insights da Natura. Tenho a grata missão de pensar soluções que apoiem a vida de 1,2 milhão de consultoras, e a gente usa essas abordagens, usa essas ferramentas para criar um pouquinho. Gente, eu juro que eu fico muito mal de estar falando sem ver a carinha de vocês. Então, se vocês puderem abrir aí a câmera depois para a gente bater um papo, eu ficaria feliz. E aí é muito bater papo mesmo, a gente entender. Trouxe aqui algumas ferramentas que vai nos ajudar a direcionar esse olhar. Então, vou apresentar aqui, depois mostro ali na ferramenta e fiquem à vontade para tirar dúvidas, para a gente discutir em cima disso, e aí a gente vai ideando, né, lá no Hackathon, tem essa ferramenta aí para vocês utilizarem. Me contem um pouquinho, e aí pode ser no chat, o quanto vocês conhecem de Design Thinking, o quanto vocês já utilizaram, se vocês conhecem muito, conhecem pouco, já vivem e vão usar um momento aqui para compartilhar junto comigo. Enfim, me deixem saber aí, até para a gente entender por onde que a gente evolui nessa conversa. E podem abrir o microfone também, né? Se vocês quiserem trazer esses pontos. O pessoal não está muito afim. Ó, o Daniel falou que conhece um pouco, o Wesley não conhece nada. Boa. Então, A gente está em quantas pessoas? estamos em 27, isso? Ah, tem bastante gente, muito bom. Rodrigo, nunca vi, só se falar. Boa. Então, tá bom. Perfeito. Então, a ideia é trazer um pouquinho do porquê que Design Thinking pode ajudar vocês nesse processo do Hackathon. Participei já de alguns hackathons aqui com a galera da Hackathon Brasil também. E o nosso foco era muito ter um olhar focado nas pessoas. Então, muitas vezes, quando a gente vai para um processo de hackathon, a gente está focado no código, focado ali na programação e na ferramenta que a gente vai desenvolver, que é muito bacana. Mas a provocação que a gente traz aqui é que qualquer código, qualquer ferramenta, qualquer coisa que será desenvolvida por vocês vai estar focado em desenvolver coisas para as pessoas. Então, o nosso convite é para que a gente comece a ter esse olhar e entenda qual é o problema que eu vou resolver no fim do dia. Né? O código, qualquer linha de código que eu vou escrever, ele vai estar a serviço de resolver um problema, e a gente precisa entender muito bem qual é o problema, qual é o tamanho de mercado desse problema, quais são os nossos concorrentes, né? O que já tem no mercado aí que está resolvendo essa dor do usuário, e quais são os diferenciais daquele produto que a gente está desenvolvendo para resolver essas dores. Então, é esse o convite para o embarque que a gente faz a partir de agora. Não fiquem tímidos, tá, gente? Então, gosto de ver carinhas, gosto que abram o microfone, aí microfone aberto me interrompam. É assim que é mais divertido. A gente está nesse momento virtual, a gente fica aqui quietinho, câmera fechadinha. Abra, está de pijama? Pode abrir também, tá tudo certo, não tem problema não.
Bora lá, gente. Então, como temos aqui conheço o básico, né? Pelos testes e tudo mais, nunca vi só os falar. Então, vamos fazer uma imersão primeiro do que é Design Thinking, qual que é a proposta, e aí depois a gente entra nas ferramentas. E a gente não vai trabalhar nas ferramentas hoje. Hoje é ver ali um pouco de como que elas funcionam, para que no processo do hackathon vocês trabalhem, e aí a gente vai estar aqui dando apoio também para poder utilizar. Mas o grande ponto é, eu quero que vocês durmam hoje pensando no problema, sabe? Apaixonados pelo problema que vocês vão resolver aí durante esse processo hackathon. Bora lá. Estão vendo minha tela? Podem abrir o microfone e me Ainda colocar, não. gente. Não? Agora sim. Então tá bom, perfeito. Então, Design Thinking é o design centrado no ser humano. É, de fato, um processo de entender a dor da outra pessoa, por mais que não seja a dor que eu vivo, de que forma que a gente trabalha, toda essa mecânica de empatia para entender essas dores, né? Entender onde é que o calo dói, de fato, para a gente poder resolver, né? Nós somos resolvedores de problemas, então toda pessoa que é um design thinker é um resolvedor de problema, uma pessoa que, enfim, cara, eu quero os problemas mais parrudos, mais complexos, mais difíceis para a gente resolver, e a gente facilita, né? O design thinking, ele tem ali, né? Tem mais de 300 ferramentas, de fato, que ajudam a gente a facilitar esse processo de resolver problemas. Então, design thinking é uma abordagem, né? Não é uma ferramenta, é uma forma de pensar. Então, quando a gente fala de ser uma forma de pensar, que a gente sempre tem o ser humano no centro e a gente parte dele para poder resolver, parte de um processo de observação, de entender os seus contextos, o que ele já faz para resolver aquele problema, e a gente coloca, né, a nossa solução na jornada dele, com o intuito de que a nossa solução ajude eles a resolver esse problema de uma forma mais barata, de uma forma mais rápida, né, de uma forma que gere menos danos, menos impacto no meio ambiente, enfim, algum benefício a minha solução tem que trazer. Todos os problemas já existem alguma solução, as pessoas resolvem de alguma maneira. Qual que é o grande ponto? É entender quais são os problemas que as pessoas não estão tão satisfeitas com a forma como elas resolvem, onde elas vão colocar ali minha solução na jornada delas para resolver de uma forma melhor. Então, aqui nesse workshop, a gente vai falar sobre Design Thinking, o que é, né, como que ele funciona, quais as experiências que já tivemos com ele, ferramentas práticas para poder utilizar e como aplicá-lo à distância. Estou vindo essa semana, começamos ali na quarta-feira, ontem. Nossa, faz tanto. Quando você vai rodar Design Sprint, você fica meio perdido no tempo. Então, até me atrasei, porque eu estava rodando um processo de Design Sprint na Natura. E aí a gente traz várias pessoas para co-criar numa ferramenta online que eu vou mostrar já para vocês. E vou deixar também um framework ali pronto para vocês trabalharem no dia do hackathon. Então, é bacana, ajuda a gente a centralizar num único lugar tudo que a gente está pensando e nada das discussões se perder. Tá passando os meus slides, gente? Só para eu ver aqui, tá, né? Tá sim. Então, tá bom. Eu sou a Lucilene, todo mundo me chama de Lu, então fiquem à vontade para me chamar de Lu também. Como eu já contei para vocês da minha jornada, onde eu estou agora, essa foto aqui é muito legal, porque geralmente é assim os nossos workshops presenciais, então eu gosto da galera fazendo festa, da galera colocando post-it na testa, então essa é a ideia, né? É muito divertido o processo, é uma montanha-russa de emoções, a gente acha que nunca vai dar tempo, que tudo, discussões, é muita discussão, muita coisa que a gente olha, mas a gente traz ferramentas, né, e mecânicas para apoiar a gente aí, para que a gente tenha uma saída, né, uma saída palpável, que a gente vá testar e que a gente vá entender, iterar ali com os usuários para entender de que forma que a gente pode melhorar, né, as adaptações que a gente precisa fazer na nossa solução. Então, muito prazer. Essa sou eu. Quero vocês muito animados. Estão muito tristinhos aí, fechadinhos. A ideia é que a gente tenha uma troca rica, inteligente aqui ao longo dessa nossa conversa.
Bom, o que é design thinking? É esse caos aqui, né? Essa bagunça organizada. Então, o primeiro ponto que a gente precisa saber, que eu já dei spoiler lá no primeiro slide, é que é um processo centrado no ser humano, ele vem, é o convite para o mergulho na necessidade do usuário, e a gente sempre vai contemplar três pontos: o que é desejável pelo usuário, o que é viável tecnologicamente, financeiramente, né? E o que eu tenho possibilidade ali de desenvolver. Então, tem desejo do usuário, viabilidade tecnológica e interesse da organização. Então, é interesse, eu que estou financiando, é interessante para mim colocar recursos ali para desenvolver essa solução. É um processo co-criativo, então a gente precisa ter grupos diversos, pessoas com experiências diferentes, que trabalham em áreas distintas, que têm idades diferentes, moram em bairros diferentes, enfim, diversidade é de fato muito importante para esse processo. Porque se eu tenho só engenheiros que estudaram na mesma escola, que fizeram, né, trabalham na mesma coisa, é muito difícil fazer um processo de design, um processo co-criativo assim, porque eu tenho pessoas que pensam como eu. Então, eu quero olhares divergentes. Então, é um processo onde a gente diverge e converge sempre. Então, eu sempre vou criar opções, né? Esse triângulozinho, crio opções e faço escolhas. É o processo de divergir para convergir. Então, processo inspiracional, ideativo e criativo. É importante trazer isso. E ser criativo não é algo que eu nasci e sou criativo, né? Às vezes eu sou muito criativo. Nós somos combinativos. Então, é importante que a gente faça correlação entre coisas que a gente viveu, coisas que a gente já desenvolveu, soluções de outras áreas que a gente traz para cá, remodela e aplica para o contexto do problema que a gente está trabalhando. É um processo não linear. A gente vai, a gente volta, a gente conversa com o usuário, entende, cria aqui, valida com ele, não era bem isso, volta, cria de novo, adapta, vai, valida de novo e vai fazendo essas alterações. É um processo cíclico, né? A gente tem ali vários ciclos de testes com os usuários. Então, a gente sempre vai estar focando nos nossos usuários. A gente sempre vai olhar para pessoas. Bom, dito isso, é importante trazer que a gente tem três pilares macros que vão nos ajudar nessa mecânica. O primeiro é colaborativo, como eu já disse para vocês. Então, montem a equipe de vocês focando nesse olhar diverso. Eu não sei se as equipes já estão criadas no Eli, pode ficar à vontade para mim interromper e falar, já está criado, já foi. Mas se não está, Não, criada? muitas não, muitas não. Então Tem tá bom. algumas já, algumas não, umas vai ser no dia, tá tudo Massa, muito misturado. bom, muito bom. Então, pensem nisso, vão dormir e falar, gente, minha equipe está diversa, eu tenho pessoas com olhares diferentes, de formação diferentes, que tem um mais tímido, mais extrovertido, né? A galera que vai estar ali com vários olhares, né? São olhares complementares, então sejam estratégicos. Pensem nisso na hora de montar os times. A gente vai ser centrado no ser humano. Então, primeiro convite, né, de ser centrado aqui no ser humano é qual é o problema que vocês querem resolver. Não venham com as ideias, tá? Mas, Lu, já tenho a ideia, eu já tenho o meu aplicativo ali que eu quero fazer. Volta algumas casinhas e fala, tá tudo certo, já ter o aplicativo na cabeça. Mas a provocação é, qual é o problema que esse aplicativo vai resolver? Então, tragam o problema. Então, durmam ali pensando em qual é o problema que vocês vão resolver. E ele precisa ser iterativo, ou seja, de quem é esse problema? E é iterativo assim, sem o N mesmo. Então, é um processo que vai e volta. Então, eu preciso conversar com esse usuário, entender o problema, entender que soluções que ele usa hoje para resolver o problema. O que é bom naquilo que ele faz quando ele resolve esse problema? O que é ruim? O que pode ser melhor? E aí, volto, crio e vou desenvolver aqui, volto para ele e falo, beleza, essa é a solução, o que você acha dela? O que é bom, o que não é tão legal, que dúvidas que surgiram, que novas ideias que você teve olhando aqui a minha solução, me ajuda a criar, a gente cria junto. E aí a gente tem alguns pontos, né? Então, antes de mais nada, é importante dizer que é uma abordagem baseada na empatia, no desejo genuíno de melhorar a vida das pessoas. E aí tem um case muito bacana que vocês
se vocês pesquisarem, vocês vão achar com muita facilidade, mas é um case que direciona muito o nosso olhar, a gente não precisa reinventar a roda para ser inovador, para gerar impacto positivo para as pessoas que sofrem com alguma dor especificamente. Tem um case de Stanford que foi conduzido ali pelo Doug Deitz, que é um designer, e aí ele foi desafiado pelo chefe dele, que na época ele estava numa área de saúde, né, numa empresa focada ali em produtos de saúde, né, maquinários de saúde, e a grande mecânica era o reprojetar as máquinas de diagnóstico de ressonância magnética. Dentro desse projeto, o grande desafio era focado nas alas infantis dos hospitais. Então, a dor, o problema era que 8 em cada 10 crianças precisavam ser sedadas sempre que tinham que fazer um exame de ressonância magnética. Então, esse era o desafio, esse era a dor. Então, a gente tinha a máquina para reprojetar e o problema de design que eu quero resolver é que 8 em cada 10 crianças precisam ser sedadas. Eu tenho um problema de impacto no meu, né, pro usuário, então, imagina esses pais e essa criança precisando ser sedada, né, é arriscado esse procedimento. Eu tenho uma questão de custo, então, eu preciso ter um médico anestesista acompanhando o procedimento, eu tenho custo de medicamento ali, de respirador, enfim, vários itens, um aparato que não precisava existir, que estava acontecendo porque as crianças tinham pavor do processo de ressonância magnética. E aí, a gente poderia estar aqui dentro desse, né, lá da fábrica, né, da indústria que produz esse maquinário, e pensar o que eu vou desenvolver para resolver esse desafio. Só que neste momento, o Deitz teve uma ideia que era: deixa eu ir lá nessa sala de espera, enquanto as crianças estão esperando para fazer o exame, para entender. Então, o que acontece, né, nessa jornada? Quais são os desafios? O que as pessoas falam? Então, durante essa visita, né, enquanto a visita estava ali acontecendo, teve uma cena que chamou muito a atenção dele. Ele encontrou uma criança na sala de espera e essa criança estava visivelmente apavorada, né? Então, os pais tentavam acalmá-lo, tinham os enfermeiros ali que estavam de alguma forma, né, tentando controlar a situação. E era uma criança que teria, quando ele foi conversar com os enfermeiros trouxeram que a criança teria que ser sedada para poder fazer o procedimento, ou seja, estatísticas ali. Ela era uma das 8 crianças entre as 10 que precisava ser sedada para que o procedimento de fato acontecesse. Então, dito isso, entendendo o contexto, o Doug volta pro espaço, né, onde eles estavam idealizando essa nova máquina de ressonância magnética e começa a prototipar, começa a testar. E aí, utilizando o processo do Design Thinking, que ele cria alguns protótipos que incluíam um navio, uma espaçonave e trazia as crianças para poder testar. Então, o grande ponto é a máquina permaneceu a mesma, a tecnologia permaneceu a mesma ao longo do processo, né? Mas eu tenho um clima diferente. Então, eu tenho um submarino e eu tenho médicos vestidos de piratas para poder fazer o exame nessas crianças. E a partir disso, a gente vai avaliar os indicadores. Então, teve uma queda drástica entre o número de crianças que precisavam ser sedadas, porque tinha todo um processo, toda uma historinha, toda uma ficção que estava ali envolvida para que as crianças sentissem que elas estavam entrando numa aventura, tinham que ficar quietinhas, imóveis ali, para poder fazer o exame também, para não ser encontrado dentro do submarino pelos piratas. Isso é design, gente. Então, quando a gente está falando de design thinking, não é reinventar a roda, é resolver um problema. Você tem um problema, 8 em cada 10 crianças são sedadas para poder fazer esse exame e eu preciso resolvê-lo de alguma maneira. E a forma que resolveu não foi mudando a máquina, né? Foi um investimento muito menor, mas o foco era pessoas, resolver o problema. Então, só para contextualizar o que eu já disse, a gente sempre começa com foco nas pessoas.
E aí a gente precisa contemplar outros 2 pilares. Eu preciso contemplar negócios, eu preciso contemplar tecnologia. Então, o que é importante? Eu na Natura, sempre que a gente vai começar um processo de design, eu sim vou olhar para a consultora, mas eu também preciso entender o que é interessante para a Natura como organização, para a gente contemplar. Então, quais são os objetivos, né, da organização, e se eu tenho tecnologia ou se eu tenho recursos para inserir a tecnologia no projeto que eu estou ali desenhando, que existe no mercado. Então, eu preciso olhar para isso. Não adianta falar carro que voa vai resolver se eu não tenho tecnologia para criar esse carro que voa. Então, isso a gente sempre vai aterrissar. Tudo certo, gente? Vou perguntar aqui, mas não sei se vocês vão me responder. Me falem aí, tá tudo certo, tá chato, não tá legal, tô falando muito rápido, vocês não estão entendendo, ficou com alguma dúvida, quer fazer algum complemento? Me contem. Por enquanto aqui tá tudo certo. Tá Tá? fluindo. Maravilha. Se estiver chato, vocês me falam, vou embora. Procurando, não, tá chato, vai embora, não tá legal, a gente para por aqui, tá tudo certo. Não, eu tô adorando, continue. Então tá bom, bora lá. Então, como eu contei para vocês, é um processo que a gente sempre vai divergir para convergir. Então, eu sempre vou criar opções. Quando eu olho para o problema, esse problema, às vezes, ele é muito grande, né? Reformular a máquina, vamos pegar aqui o exemplo do Doug. Reformular a máquina de ressonância magnética. É um problema gigantesco. Por onde que eu começo? E aí eu vou entendendo os problemas. Aí eu posso ter problema de espaço, posso ter problema de custo, ou posso ter esse problema das crianças que eram sedadas sem necessidade. Então eu preciso criar opções. Então eu começo a fragmentar esse problema em vários microproblemas, né? Então criei ali opções. Então a gente tem algo, vocês vão ver diamantes aqui em alguns momentos. Então, quando eu estou falando de problemas, então cria opções desse problema, entendo, né? Amplio ele ali, entendo todas as ramificações, porque a gente não consegue resolver o problema macro de uma única vez. Eu preciso selecionar ali o que eu resolvo primeiro. E depois eu faço escolhas. Beleza. De todo esse problema que eu vi, o que é mais latente, o que eu quero começar a resolver primeiro. Então, faço escolha, afunilo ali nesse primeiro diamante. Depois eu começo a criar opções de novo. Só que aí num contexto de ideias. Então, beleza, quais são todas as ideias possíveis para resolver aquele problema que eu determinei? Então, vou lá, listo, abro muito, né? Expando, e aí depois eu faço a escolha de novo. Beleza, né? Qual que é a ideia que é mais viável, mais barata, resolve melhor o problema? Aí eu vou mostrar alguns frameworks que vai ajudar vocês nesse processo. Mas foquem nisso. Não venha com, é isso, é esse problema, é essa ideia. Não, abram, amplie o máximo possível para depois a gente fechar fazer a escolha ali de qual é o problema, de qual é a ideia, que a gente resolve nesse primeiro momento. Então, ponto de partida da nossa jornada de design thinking sempre será por um problema. Então, é muito comum quando a gente vai desenvolver um novo aplicativo, um novo software, novo serviço, a gente começar ali pela ideia. Mas o convite, vocês vão dormir nesta noite até chegar ali o processo do hackathon, pensando no problema. Então, é o processo inverso agora. Se questionem, qual é o problema que essa ideia que eu tive, esse aplicativo que eu quero desenvolver resolve? Se você não tem nenhum aplicativo, nenhum software na sua cabeça, tá lindo. É que eu sei que você já tem. Então, vamos fazer o processo inverso agora, de pensar em qual é o problema que essa ideia que a gente, né, daquele aplicativo já resolve. Se não, cara, vamos pesquisar problemas aí, sabe? Vamos olhar, fazer uma imersão aí no mundo e entender qual que é o desafio possível de problema e a gente começa a desenvolver em cima dele, começa a abrir, entender como que esse problema impacta a vida das pessoas. Então, ponto importante, pensar em quem são as pessoas que sofrem com esse problema, sabe? Começar a desenvolver ali uma persona, ou trazer um framework que ajuda ali também a estruturar. Então, quem que é essa pessoa? Dá nome para ela de fato. Como que elas resolvem esse problema hoje? E no mercado, quais são as possibilidades? Então, eu tenho a minha persona que resolve de uma forma. Mas, além disso, o que o mercado já oferece de soluções para esse problema
e o que é a minha solução, né? Quais são os diferenciais que eu posso ter na minha solução que vai ajudar a resolver melhor o problema. Dito isso, a gente segue para um processo de fizemos, né, toda essa análise, toda essa síntese de beleza, é tudo isso que existe no mercado, é por aqui que eu vou, a gente começa a idear. Então, podemos fazer dessa forma, desenvolver essa solução aqui, esse caminho aqui, para a gente prototipar, e aí temos protótipos de baixa, média, alta fidelidade, e fazer os testes de melhorias. Então, eu começo com o usuário, entendendo a dor dele, eu faço teste com o usuário, entendendo se faz sentido para ele. Depois vocês me contam o tempo aí que vocês vão ter, e falam, é impossível, a gente dá um jeito. Como eu falei para vocês, a gente sempre vai ter ali 2 diamantes, né? Então, o primeiro diamante ali, o mais curtinho, é o do problema. Então, é o processo de empatia, o processo de entender as dores do usuário, de entender, cara, o que acontece aqui, né? Por que esse problema acontece? Onde que ele impacta? Como que você está resolvendo? Já falamos sobre isso. E a gente vai para um processo de entrevista mesmo. É bacana, tanto a entrevista como um processo etnográfico, né? De observação, de entrar nas redes sociais, entender ou entrar em grupos de pessoas que lidam com esse problema. Estou falando sobre câncer. Então, cara, tem grupos de apoio para familiares de câncer nas redes sociais. Deixa eu entrar lá e ver o que eles estão falando, para a gente ir ramificando esse problema. Então, esse é um processo de investigação mesmo. Por isso que é importante que vocês tenham esse problema pré-estabelecido antes do processo do hackathon, para vocês começarem a pesquisar, entender como que ele está acontecendo. A gente já vai bater um papo, vocês já me contam se já tem esse problema, como que tá. Quero ouvir de vocês, já vão pensando aí. Te define. Então, como podemos, basicamente, a gente vai escrever uma perguntinha ali, como podemos resolver tal coisa? Delimitamos, né? A gente abrir o problema, a gente vai criar uma pergunta norteadora que vai ajudar a gente depois no processo de ideação. Então, tem que aterrissar mesmo, né? É bem prático agora, eu entendi o problema, né? Que é muito amplo, agora eu preciso estabelecer, delimitar ali qual é a pergunta que eu vou responder ao longo do processo de ideação, que é esse segundo diamante. Então, depois pesquisem duplo diamante, a galera tem bastante coisa na internet, vai ajudar vocês a entender melhor essa mecânica. Na ideação é hora de gerar ideias, então eu quero gerar o máximo de ideias possíveis para resolver esse problema. E aí a gente, de novo, faz algumas escolhas de qual é a ideia que melhor resolve, tem o menor custo, né? Enfim, aqueles pontos que eu acabei de falar para vocês, para a gente poder prototipar. Então, a gente constrói um protótipo, testa com os nossos usuários, faz sentido, beleza, deixa eu colocar ele em prática agora, ir lá colocar umas linhas de código, desenvolver o meu MVP, né? Aquele processo todo. E a gente precisa fazer com que os nossos usuários experimentem essa solução, né? Então, esse processo de validação, ele vai e volta. Então, fui lá, validei meu protótipo de baixa fidelidade. Legal, isso mesmo. Deixa eu construir aqui agora um de alta fidelidade, valido de novo. É isso. Opa, agora deixa eu construir o meu MVP, colocar no mercado e conseguir os meus primeiros clientes. Esse é o processo ali esperado ao longo da nossa, né, da nossa mecânica ali, quando a gente passa por um processo como esse. E para ajudar a gente nesse processo, isso aqui talvez não é o que vocês vão, não é o que vocês vão usar ao longo do hackathon, mas eu super indico de falar por onde é que eu começo, Lu, a colocar isso em prática na minha vida, aqui na minha empresa. Existe um método, né? Então, enquanto o Design Thinking é a abordagem, o Sprint, ele é um método. Então, ele ajuda a aterrissar, tem um passo a passo, um manualzinho de como que a gente aplica ele num curto espaço de tempo, uma semana. Como eu falei para vocês, eu estou vivendo o processo de Design Sprint na Natura nesta semana. Então, é um método que foi desenvolvido por engenheiros da Google, que foi amplamente testado, amplamente aplicado para desenvolver as ferramentas que hoje a gente conhece. Então, como o Gmail, por exemplo, a caixa organizadora do Gmail deu origem para essa mecânica do Sprint e N outros produtos, alguns descontinuados. Então, nem tudo é sucesso, né? A gente falha também, o próprio Google falha, usando o método deles. Mas é um método que, de segunda a sexta-feira, a gente passa por
todo esse processo que eu contei para vocês. Então, de segunda, a gente mapeia o problema, como que ele impacta as pessoas. A gente, na terça, começa a esboçar soluções, aí desenho, crio muitas opções ali de soluções para resolver o problema que eu mapeei na segunda. Na quarta, eu decido qual é a solução que melhor resolve aquele problema. Na quinta, eu prototipo e na sexta, eu testo. Então, esse é uma receitinha de bolo ali do processo, que ajuda muito a gente. Super recomendo a leitura, a aplicação prática do processo do sprint, que foi desenvolvido pelos engenheiros do Google. Inclusive, eles fizeram uma adaptação muito legal para esse momento de pandemia, porque quando vocês lerem ali, eles falam, façam sempre presencial e tudo mais, mas eles fizeram uma live muito bacana, falando também, olha, todas as adaptações que a gente recomenda para fazer no método durante a pandemia, e tem, inclusive, um framework já prontinho na ferramenta que eu vou mostrar para vocês, que é do método do sprint. A gente, como no Hackathon não dá tempo, então o framework que eu produzi para vocês não é o do sprint, mas tem lá. Se vocês quiserem viver, é só ir lá, já está pronto, só precisa traduzir, ou se você quiser usar em inglês mesmo, está tudo certo, e utilizar. Então, é bem fácil. Bom, bora para a prática, gente. Ferramentas práticas pensando no hackathon de vocês, o que vocês vão viver. Primeiro ponto, como eu já falei aqui várias vezes, definir qual que é o desafio complexo, né? O desafio muito grande que a gente estabelece. Eu criei alguns exemplos aqui, mas Lívia já vai falar, vocês vão me falar por onde vocês estão pensando em ir. Então, a gente vai descrever um problema macro que o time deseja resolver. Por exemplo, aqui a gente está falando sobre a pandemia ter agravado a situação da fome no Brasil. E hoje 41% da população vive em situação de insegurança alimentar. Cara, não existe solução, a gente aqui pensando, né, no nosso time que vai resolver a questão da fome no Brasil, com 41% da população passando por isso. Então, eu preciso fragmentar esse problema. E uma ferramenta que ajuda a gente nessa fragmentação é uma super simples, que é a matriz CSD. É a matriz de certezas, suposições e dúvidas. Nessa matriz, o objetivo é que você, beleza, galera, esse é o nosso desafio, e a gente pode fazendo isso antes de começar o hackathon, vocês já vão estruturando lá. O que eu sei sobre esse assunto? Vários post-its. Cara, o que eu acho que pode ser importante sobre esse assunto? Vários post-its. Que dúvidas, que perguntas eu tenho, né? Não tenho resposta e a gente não vai ficar aqui com várias opiniões diferentes. Bota aqui as perguntas, né? E aí depois a gente decide. Então, fiz isso. E aí a etnografia, que eu já dei spoiler lá, então a gente vai lá, observa, vai no grupo, deixa eu entender, deixa eu conversar com as pessoas. Pesquisa Desk, Google, né? Vamos lá. Cara, sabe o Wikipédia que a gente começa a entrar ali num tema, vai, dá clique, vai em outro tema e, opa, descobri um mundo aqui, nem lembro que eu estava pesquisando. Essa é a ideia, fazer várias pesquisas mesmo. E, bem, cara, que outros países que já resolveram esse problema, ou na pandemia, que solução que eles tiveram, tem alguma empresa que está cuidando disso, tem alguma ONG, uma pessoa, né, influencer, enfim, amplie, né, pesquisem ao máximo ali de como as pessoas estão resolvendo e tragam para cá, para a matriz. Depois disso, a gente vai para o processo de hipótese de problema. Então, beleza, temos lá 41% da população tá sofrendo com fome. Por que isso está acontecendo? Né? Como que isso chega? A gente produz, aí a gente descobre lá que, nossa, nós somos o maior produtor de alimento, e a gente descobre que a gente desperdiça muito alimento, e a gente descobre que boa parte desse desperdício está lá, as frutas e legumes que são desperdiçadas por conta do manuseio inadequado durante a logística. Eu botei tudo lá, beleza, eu preciso começar a fragmentar, né, descer nesse processo do problema. Então, definir. A hipótese que a gente vai trabalhar é de frutas e legumes que são desperdiçados por conta do manuseio. É logística, né? Tem uma logística ali complexa. Aí eu vou conversar com as pessoas que sofrem com problema, com a galera da logística, com a galera que compra as frutas, ou que, cara, eu vou lá, escolho a fruta que está menos amassada, as outras eu não compro. Vou conversar com o feirante, enfim, converso com todo mundo que está envolvido. E construo a persona, ou seja, cara,
quem é minha persona aqui? É a pessoa, e isso é muito importante, é a pessoa da logística? É o cara lá que cuida da logística e tal? Eu trago a persona aqui da pessoa da logística, que depois vai direcionar a nossa solução. Cara, não, é a pessoa que sofre pra caramba para escolher as frutas, aí ele não quer ir na feira, é um trabalho, meu, ele perde muito tempo ali. Opa, é outro caminho, né? Estou indo para uma solução aqui B2C, para uma pessoa que quer ter sempre frutas fresquinhas que não estejam amassadas. Então, pode ir para a da logística, pode ir para a pessoa física, ou pode ir para o feirante, né? Você pode ter a persona aqui do feirante. Você percebe que a solução, né, aqui, quando a gente vai abrindo, ela pode ser N possibilidades, que vai estar a serviço, né, de frutas e legumes que são desperdiçados por conta do manuseio inadequado. Então, a gente abre muitas possibilidades de caminho. Depois, né, então, construímos nossa persona, fizemos ali a entrevista, tudo mais, a gente define o problema. Nesse caso aqui, exemplo, lembra do Como Podemos, a pergunta norteadora. A gente fala, como podemos criar uma solução que evite que 33 toneladas de alimentos sejam desperdiçados em feiras livres? Opa, delimitamos. Então, a feira livre é como que a gente evita que os alimentos, essas 33 toneladas, sejam desperdiçadas. Aí, tem uma ferramenta que eu gosto, super recomendo, que é o Crazy 8. Nós somos muito críticos durante o processo de criação. Então, se a gente tem muito tempo para criar, para idear, a gente se questiona, né? A gente acaba sendo muito crítico com a gente mesmo. Fala, não, essa ideia é muito ruim, não vou botar aqui. Então, a ideia é que vocês liberem 8 minutos. Então, tem ali um primeiro momento de você, né, escreve algumas notas mentais, faz alguns desenhos de possíveis soluções, e aí você starta o Crazy 8. Então, dobra a folha ali em 8 pedacinhos e começa a desenhar as soluções. Então, primeira solução deve ser essa, segunda aquela, e depois você apresenta e você escolhe. Legal, essa solução aqui é a mais legal, a gente vamos entrar mais no detalhe de como que ela deve funcionar. Porque em 8 minutos não deu para entrar no detalhe, veio, né, a capa ali, agora a gente precisa aprofundar. No Miro, na ferramenta, tem uma outra mecânica ali que é não desenhando, que é um pouco mais complexo no online, mas vocês podem, às vezes, dá para... Eu já fiz também no online de, galera, desenha aí e manda foto para a gente. Funciona também, pode ser uma opção. E aí, a ideia é que a gente priorize, a gente selecione das ideias, né? Como que eu priorizo, qual é a melhor ideia para a gente colocar em campo, para a gente prototipar e testar. Essa matriz de priorização, você pode ter várias informações diferentes no eixo XY, mas um bem prático assim é a importância e custo de implementação. Então, a importância vocês podem ter um olhar de qual resolve melhor o problema, pelo menor custo. Então, a ideia é que vocês plotem as soluções aqui nesses quadrinhos e que a gente escolha soluções que estejam por aqui, né? Resolve melhor o problema com menor custo de implementação, porque a gente precisa que essa solução vá para o mercado depois, né? Nem sempre a gente já tem investimento ali no início, então eu preciso, né, com baixo investimento, testar, botar no mercado, conquistar os primeiros clientes. Então, soluções que tendem a ficar aqui nesse cantinho, têm mais chances de terem mais sucesso quando forem para o mercado. Então, dito isso, priorizamos, né, de todas aquelas ideias, pensa que, sei lá, se você tiver em 5 pessoas, vocês vão ter 8 ideias, então tem aí umas 40 ideias para poder priorizar. Aí fiz a priorização, escolhi uma ideia, a gente vem para o nosso processo do storyboard. Então, é desenhar mesmo o fluxo dessa solução por meio de cena, sabe? E aí, se é um aplicativo, você pode começar essa cena antes da pessoa utilizar o aplicativo. Então, cara, o que ela está fazendo, sabe? Jornada do usuário. O que ela está fazendo quando ela decide usar aquele aplicativo? Ou você já começa ali na jornada dentro do aplicativo. Aí fica a critério de vocês também para estruturar esse storyboard. Mas é desenhar mesmo, porque você aterriza, porque você entende o que está acontecendo. Às vezes, quando a gente escreve, a gente fica muito no campo das ideias, né? Não se preocupa muito em aterrizar, em construir essa cena do que você está falando.
E quando você desenha, você se obriga a construir a cena. Porque para vocês poderem programar, vocês precisam ter clareza do que está acontecendo, né? Do que está rolando ali naquela cena, o que o usuário está fazendo. Então, é importante trazer esse contexto de storyboard antes de seguir para a programação de fato. E aí, vocês construam um pitch, né? Eu trouxe aqui esse exemplo, não é muito bom, mas precisa ter um pitch, alguém. É importante já determinar quem é essa pessoa que vai apresentar o pitch desde o momento zero. Porque essa pessoa tem que estar lá e começar a construir esse pitch. Às vezes a gente está, né, Startup Weekend, Hackathon, a gente tem uma ideia muito legal, mas eu não me preocupei com o pitch na última meia hora, aí você olha para o coleguinha do lado e fala, você apresenta. A apresentação vai ser boa, né? E aí a gente acaba perdendo tempo e perdendo uma chance de mostrar uma ideia muito legal e, de fato, sair vencedor dali. Então, decidam quem é a pessoa que vai fazer o pitch. Gente, não subestime o pitch, de verdade. Deem atenção para ele. Você pode ter uma ideia muito boa, mas se você não tem um pitch bom, a sua ideia não vai ser premiada no final. Então, construam bem o pitch, já selecionem no primeiro momento quem é a pessoa que vai fazer o pitch, essa pessoa, ao longo de toda a jornada, precisa ir entendendo o que vocês estão vivendo para contemplar ali no pitch. Tudo certo, gente? Bora para o Miro? Posso mostrar lá as ferramentas? Deixa eu interromper aqui, que é o que vocês vão trabalhar ali durante o processo do Hackathon. Então, vocês vão ter essas ferramentas desenhadinhas. Mas já volto aqui para vocês me contarem dos problemas. Vamos lá. Cadê aqui? Boa. Me falem se vocês estiverem vendo. Então, tudo aquilo que eu falei, aquele monte de coisa, tá aqui separado em 4 etapas. Já vou deixar essas ferramentas prontas para vocês poderem trabalhar em cima delas. Então, aqui, ó, tem a nossa matriz CSD e tem um mapinha também, se vocês... como que eu uso o Miro? Então, tem um passo a passo que é bem simples. Então, como tudo já vai estar pronto, vocês basicamente precisam entender como clica e arrasta para mover alguma coisa. Quando vocês estão com essa mãozinha, ó, estão vendo que eu estou com uma mãozinha aqui, vocês não clicam e arrastam em nada. Vocês só usam aqui para poder puxar o quadro, né? Então, quero fazer uma passagem aqui, vocês estão com a mãozinha. Quero mudar para poder editar, para poder puxar e arrastar, eu preciso clicar aqui na setinha. Voltar para a mãozinha, clica na setinha de novo. Deixa eu colocar aqui na mãozinha, porque eu não quero arrastar nada. Então, aqui, olha, se vocês quiserem rolar, se você rola, você controla o zoom no seu mouse. Eu estou usando o notebook, então, para controlar o zoom, é só fazer o gesto com a pinça. E com os 2 dedos para cima, para o lado, você rola a tela. Independente de estar com a mãozinha ou se você tiver aqui com o mouse também funciona para poder rolar a tela. E criar post-it, que é a coisa mais simples do mundo. É uma ferramenta super simples mesmo. Você vem aqui nessa ferramentinha aqui, cria post-it, ou você pode também usar Ctrl+C e Ctrl+V nos post-its que já estarão na ferramenta para você, né, duplicar ali o post-it. E para escrever no post-it, é só dar um duplo clique em cima. Ctrl+C, Ctrl+V e Ctrl+Z funcionam aqui na ferramenta também. Então, sem problema. Essa daqui é a matriz CSD, que já vai estar desenhadinha para vocês construírem aqui os post-its. As bolinhas para votação, então, o processo é sempre uma democracia, não é maioria. As discussões começaram a ficar muito intensas, né? Tem uma parte querendo ir para um lado, outra parte querendo ir para o outro lado, abra para votação, né? Então, é bom ter alguém ali facilitando, então, alguém dentro do grupo também que facilita as discussões para falar, beleza, galera, agora a gente vai para a votação, né? Já discutimos bastante, não chegamos num consenso, então, a gente vai para o processo democrático. Aqui tem a nossa matriz de priorização. Então, vocês vão olhar impacto. Eu coloquei impacto e esforço, mas vocês podem editar aqui. Eu quero analisar outra questão. Quero analisar a viabilidade tecnológica no eixo X. Tudo certo. Depois disso, antes de ir para o Crazy 8, tem um quadrinho de inspiração. Quer buscar trazer ali as soluções, os caminhos, né? Lembra que vocês fizeram aquele bench, vocês foram ver outros países, outras empresas, como que eles estão resolvendo a solução?
faça um quadro visual bonitão aqui dessas ideias para ajudar, para inspirar vocês antes de ir para o Crazy 8. Então, que aqui, né, Crazy 8 você coloca o timer, basicamente, coloca aqui 1 minuto e solta. Cara, terminou, a galera tem que escrever em 1 minuto como que é a ideia. Ah, um aplicativo que faz tal coisa, que aperta o botão X, nananã, beleza. Quando acaba aqui, próximo, gente, vocês param aqui o tempo e, galera, próximo minuto, já vai parar o tempo normal, quando acabar o minuto aqui. Próxima ideia, já vai lá, construa outra ideia e assim vai, né? E por 8 minutos vocês vão ter ali 8 ideias diferentes. E, gente, não é uma ideia, não é que é tipo 8 post-its para você contar a parte da ideia em cada post-it. Não, é ideia diferente. É outro caminho. Você para o que você estava pensando, você vai ter mais 1 minuto ali para pensar numa ideia totalmente diferente, desconstruída daquela que você teve. Essa é a proposta. Dá certo e é legal quando é assim. Você prioriza, então você agrupa essas ideias e depois você volta para poder priorizar. Então, das ideias ali, beleza. Esse grupo ali, você vai ver que você vai ter vários post-its. Olha aí a ideia. Vocês vão ver que vocês vão ter vários post-its complementando aquela ideia, porque vocês estão passando pelo mesmo processo, então provavelmente vocês vão para um processo de criação similar. A grupo, elas traz para cá o grupo de ideias priorizado, né? Aquela ideia grandona priorizada. Depois disso, a ideia priorizada, qual é a escolhida, vocês começam a falar como que o time acredita que essa ideia deve funcionar. Ah, deve ter tal funcionalidade, deve fazer tal coisa, deve conectar com tal aplicativo, tal ferramenta, enfim. Vocês tragam aqui o máximo de detalhe escrito mesmo para vocês irem para a prototipação. E eu super recomendo prototipar aqui mesmo, né? No Miro é possível. Então, vocês já vão ter aqui alguns frames, se vocês quiserem encontrar outros ícones, né? Que ajudam, preciso de uma pessoa, tal. Só tem que pesquisar em inglês. Então, pesquisar em inglês, preciso de uma pessoa, tá, beleza. Pega lá, bota, essa pessoa vai estar andando na cena, pega o bonequinho andando. Eu preciso que todo mundo veja essa cena acontecendo. Então, por isso que é importante colocar as imagens ali, e aí vocês fazem uma descrição macro embaixo. Ah, então nessa cena está acontecendo, a pessoa está andando para pegar um ônibus e perdeu o ônibus, aí ela olha o celular, né? Aí é cena 2. Ela olha o celular e fala, deixa eu ver o horário do próximo ônibus, sei lá, né? Trazendo aqui. Então, vocês vão trazendo esse contexto, explicando a ceninha ali, mas tragam os bonequinhos para essa cena. E aí, tem que testar, né? Tem que mostrar ali para as pessoas as cenas e falar. E aí elas têm que trazer, eu tiraria tal ponto dessa cena, não fez sentido essa questão, eu não faço dessa forma, eu não pego o celular na hora que eu perco o ônibus, sei lá, né? Ele vai trazendo ali pontos da rotina dele, da jornada dele, que vai ajudar a gente a melhorar a nossa solução. Essa é a proposta. Muito bem, deixa eu voltar aqui agora para vocês. Essa é a mecânica que é o convite para vocês, durante esse processo aí do Hackathon, começarem a trabalhar, né? A gente focar no problema. Queria ouvir de vocês. Vocês já têm ideia do problema? Vocês já têm time? Já têm solução? Como que está esse processo aí nesse momento? E, tipo, não estou entendendo nada. O que eu estou fazendo aqui também? Estou aqui, falaram para estar e... Vou pensar agora. Tá tudo certo, a gente pensa juntos.